em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Mais uma vez, sempre assim, sejam todos muito bem-vindos ao culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Membros, convidados e visitantes, vocês são muito importantes para o ministério desta igreja. Temos falado ao longo de todos estes meses
dezembro, por exemplo, com várias campanhas, sobre doarmos nosso tempo, doarmos nossos recursos, doarmos amor, doarmos carinho por alguém que está precisando, ou para alguém que está precisando de um acolhimento. Nossa igreja tem muito interesse e todos os projetos dela que dizem respeito à doação visa tratarmos essas pessoas com muito acolhimento. Dezembro agora terminamos o mês com projeto financeiro para ajudarmos e acolhermos as crianças de 2 lares. Levantamos um valor substancial, R$37 mil, para esses 2 lares. Adquirimos os panetones da igreja para abençoarmos aqueles queridos irmãos nossos lá da Cristolândia. Vendemos 360 panetones lá no ambiente da igreja. Também doamos recursos financeiros para o lar do idoso. Graças a Deus, este lar está sendo suprido também pelos recursos que vêm da nossa igreja. Trabalhamos em dezembro, estamos trabalhando durante todo este mês para levantarmos recursos para o IVT, em especial a Escola Vitória, para cuidarmos de famílias, de crianças que não têm recursos para estudar e, através da Escola Vitória, dentro das dependências da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, estão sendo supridas nestas mensalidades. Olha quantos projetos de doação de recursos. Mas para finalizar a minha palavra, eu quero alertar a você que muito mais, ou antes de recursos financeiros, lembre-se disto, você precisa amar estas pessoas. É claro que os valores financeiros são importantes, nós precisamos deles para fazermos a obra que precisa ser feita, mas você precisa cuidar e amar dessas pessoas. Não podemos, ao entregar estes valores, acharmos que o assunto está resolvido. O assunto não está resolvido. Acolher estas pessoas quer dizer não só entregar valores, mas quer dizer também amar estas pessoas, se interessar por elas, talvez buscá-las com palavras e ações para que elas se sintam bem no ambiente ou através do ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Então, com doações de recursos financeiros, mas com doação de sentimento, de amor, de carinho, de apreço, acolha projetos do ministério desta igreja, acolha pessoas, membros e amigos nossos que precisam do seu cuidado, precisam do cuidado que a nossa igreja pode ajudar. A igreja. Meu nome é Ione. O meu nome é Daniel. Meu nome é Gabriela. Nós estamos num momento muito difícil. Nós estamos na pandemia do coronavírus. E nós temos um contato só virtual. E é muita saudade que nós temos dos irmãos. De abraçar, de conversar, a nossa interação, sociabilidade. Mas vamos aguardar. E deixamos para a igreja um versículo que fica em Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Tchau! Irmãos, atendendo a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz orai sem cessar, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e interceder pelos nossos irmãos que estão precisando. São eles Alfredo Pina, Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Celida Maceno, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunício Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jaime Hilário, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição e Dima Celina, José Vaz de Melo,
Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Maria Machado, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos e Tereza Ferreira. Pai querido, Pai amado, Deus de bondade e misericórdia, primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, para que possamos entrar na Tua presença e interceder pelos nossos irmãos. Eis aí, Senhor, os nomes dos nossos irmãos que têm passado por grandes dificuldades nas suas vidas, seja, Senhor, de saúde, seja sentimental, espiritual, Senhor. Te pedimos que o Senhor entre com providência na vida desses nossos irmãos, ó Pai, administrando a cura, Senhor, administrando força, vigor, para que eles possam, Senhor, passar por esse momento de dificuldade. Além desses irmãos, Senhor, tantos outros nossos irmãos, familiares, amigos que têm passado por dificuldade e necessidade, Senhor, que não chegou ao nosso conhecimento. Pedimos, ó Pai, que o Senhor entra com providência, age de misericórdia e graça na vida, ó Pai, dessas pessoas que estão precisando, Senhor, da Tua intervenção. Rogamos também, ó Pai, que fortaleça, que renove a força e o vigor dos cuidadores e dos auxiliadores dessas pessoas que estão passando por momento de dificuldade, de enfermidade. Pedimos que o Senhor renove-lhes as forças e a esperança de que o Senhor está trabalhando em prol do benefício, Senhor, de cada um deles. Também nos lembramos, Senhor, dos enlutados e pedimos o Seu conforto e o Seu consolo nesse momento de dor e de tristeza. Que o Teu carinho, Senhor, alcance os corações de cada um que tem chorado a perda de um ente querido. Também pedimos, Senhor, a Tua misericórdia para os nossos irmãos, nossos conhecidos que têm passado por momento de desemprego, por momento de dificuldade financeira. Santo Deus, nós Te pedimos que o Senhor age de misericórdia, ó Pai, com essas pessoas. Levanta, Senhor, pessoas e servos Teus para que possam ajudar e auxiliar essas pessoas necessitadas nesse momento, ó Pai. Também Te agradecemos, ó Deus, pelas nossas casas, Senhor, pela nossa igreja, pela nossa liderança. Te agradecemos e Te pedimos, ó Pai, que continues a abençoar a nossa igreja, Senhor, e esse trabalho que tem sido feito pela internet para alcançar, Senhor, cada vez mais pessoas, mesmo nesse momento de pandemia e dificuldade que nós temos enfrentado, de distanciamento e isolamento social. Te pedimos, Senhor, que a Tua obra feita através da Primeira Igreja Batista seja sempre abençoada. Em nome de Jesus, ó Deus, porque todas essas coisas Te pedimos com o perdão dos nossos pecados e que acrescente-nos a fé em Ti sempre, pois em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele, teu Mestre Senhor. Ele é
dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, desta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Convido sua atenção para a leitura de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 2 ao versículo 9. Diz assim o apóstolo Paulo: sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós e de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Fé exemplar. Vamos orar. Eterno, obrigado pelo dom da fé. Se temos isso, é porque isso recebemos das tuas mãos. E agora pedimos que nos ajudes a meditar
nos pensamentos da Tua palavra. Ajuda-nos a esquecer todo outro pensamento que nos retire a atenção da Tua pessoa. Em nome de Jesus, amém. Tivemos no Brasil uma grande poetisa chamada Estela Câmara de Bois. Num dos seus livros, ela diz: a fé é o patrimônio que a igreja tem. A fé é o patrimônio que a igreja tem. De fato, Pedro e João disseram ao paralítico que eles encontraram à porta do templo: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Atos 3, 6. Sabemos pelo autor de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Resumindo tudo isso, a fé é o ponto de partida da experiência cristã. Religião sem fé em Cristo, meus amigos, é o mesmo que alguém tentar caminhar por uma esteira ergométrica e depois ficar admirado de estar cansado e de não ter chegado a lugar nenhum. Andou e não chegou a lugar nenhum. Essa é a fé que as pessoas colocam em qualquer coisa, menos em Cristo. Paulo considera a experiência de Tessalônica, considera aquela igreja a igreja modelo por causa da sua, que ele chama em versículo 3, fé atuante, por causa da sua fé atuante. Como é que era essa fé tessalonicense? Como é que era essa fé atuante? Em primeiro lugar, nós vamos descobrir que é a fé tessalonicense, a fé atuante, a fé operante, a fé que vale a pena possuir e distribuir, uma fé revolucionária. Revolucionária. Meus irmãos, o testemunho dos crentes em Tessalônica foi extremamente impactante. Provocou mudanças nas pessoas, mudanças nas famílias, mudança na sociedade tessalonicense. Ouça, inclusive, a acusação dos judeus aos pregadores do Evangelho, Paulo e Silas. A acusação em Atos 17, 6 é a seguinte: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. Esses homens que têm, revista e corrigida, transtornado o mundo, esses homens que têm revolucionado o mundo, chegaram aqui também em Tessalônica. No nosso texto, no versículo 6, Paulo nos diz dos Tessalonicenses: vos tornastes nossos imitadores e imitadores do Senhor. Os crentes ali imitavam os missionários, diz Paulo. Como? Transtornando a sociedade onde viviam. A sua fé era algo que causava impacto no meio, no ambiente onde eles se encontravam. Em vez de uma religião mística, em vez de uma religião contemplativa, distante, alienada, não percebida pela sociedade, os crentes de Tessalônica tinham uma fé presente, uma fé ativa, influenciando positivamente a vida social. E meus irmãos, meus amigos, a fé em Cristo é uma fé revolucionária, porque ela altera comportamentos, como alterou o comportamento de dois homens, cujas histórias vou resumir agora. Um deles era um criminoso na cidade de Nova York. As duas histórias são contadas por William Barclay. É um bandoleiro de Nova York, ex-sentenciado, tinha estado recentemente na prisão por roubo com violência. Ele ia
a caminho de unir-se novamente ao seu velho bando, com a perspectiva de tomar parte em um outro roubo. E aí, enquanto estava indo para encontrar com o bando, ele passa por alguém na Quinta Avenida, mete a mão no bolso dessa pessoa e tira o que está ali e sai correndo. Chega no Central Park, e aí ele se detém, ele para ver o que ele tinha roubado, porque até agora ele não sabe que conteúdo ele roubou da pessoa. E aí ele descobre, com desgosto, com tristeza, com decepção, ele descobre que tinha tirado daquele homem um exemplar do Novo Testamento. Olha só, um exemplar do Novo Testamento. E como ele tinha tempo livre, antes de se encontrar com o grupo dele, ele começou assim, ociosamente, a folhear o livrinho, o Novo Testamento. E começou a ler, e daí a poucos minutos ele estava completamente submerso na leitura. E leu com tal efeito que umas poucas horas mais tarde ele se chegou aos seus companheiros, mas já chegou mudado, e lhes disse abruptamente o que tinha estado fazendo e que, a partir daquele instante, rompia com eles para sempre. Para esse ex-sentenciado e bandoleiro, o Evangelho foi uma chamada à santidade. Que revolução, hein? Já pensou se todos os bandidos da sua cidade adquirissem o exemplar do Novo Testamento e começassem a lê-lo e fossem transformados por ele? Sobrariam mais recursos municipais, estaduais e federais para que se investissem na saúde, na educação, no transporte e na melhoria da qualidade de vida na cidade, no estado e no país. O outro exemplo vem de mais longe, vem da Síria, cidade de Alepo, que aliás ficou famosa nessa guerra aí do Bashar al-Assad. Alepo, um jovem árabe tinha discutido asperamente com um amigo, e a discussão foi tão feia, que esse jovem pensou em matar o seu amigo. Mais tarde, esse jovem confessa a um evangelista: pensei em matar o meu amigo, odiava-o tanto que planejei minha vingança, querendo chegar ao assassinato. Então, ele está dizendo para o evangelista, então um dia me encontrei com você, e você me induziu a comprar um exemplar do Evangelho de Mateus. Nem foi o Novo Testamento inteiro isso aqui. Muçulmano, está lendo Mateus. Só fiz isso para agradar você. Não tinha a intenção nenhuma de lê-lo. Mas ao me deitar aquela noite, o livro caiu do meu bolso. Quer dizer, ele tinha comprado, nem tinha lembrado que tinha comprado. Peguei e comecei a ler. Quando cheguei ao lugar onde diz, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Mais na frente diz, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Quando eu li isso, lembrei-me do ódio que eu estava alimentando contra o meu inimigo, que agora não era mais amigo, era inimigo. Ao continuar lendo, minha intranquilidade cresceu até que cheguei às palavras. E são as palavras de Mateus 11, 28, 29 e 30. Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então me vi levado a gritar, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Diz ele, a alegria e a paz encheram meu coração,
e desapareceu o ódio. Olha que coisa, irmãos, maravilhosa. E desapareceu o ódio. Se você não sabe como fazer desaparecer ódio, se você não aprendeu essa mágica ainda, então eu tenho solução para você. Jesus está dizendo como. Desapareceu o ódio, desde então sou um novo homem, e meu maior prazer é ler a palavra de Deus. Queridos amigos, queridos irmãos, o encontro pessoal com Jesus é um encontro revolucionário, que altera rumos na vida do indivíduo e altera rumos para melhor. A mudança é para melhor. Ao desprezar a Cristo Jesus, o brasileiro está desprezando o remédio para a sua doença. O único remédio. É como aquele sujeito que está sujeito a pegar Covid-19, mas ainda assim despreza a vacina que os diversos laboratórios de muitos países estão produzindo agora. Rejeição do remédio significa morte por aquela doença. Fé revolucionária. Mas em segundo lugar, mais brevemente, quero pensar com os irmãos que esta fé tessalonicense é uma fé comunicável. Uma fé comunicável. Diz o verso 8, pois a partir de vós não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia. Hoje a Macedônia é um país isolado, separado, independente. Mas naquela época Macedônia era uma província romana que fazia divisa com a Acaia, que era a Grécia, também província romana. E então Paulo diz que foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Jesus disse que é impossível esconder a nossa fé. Quando você tem um relacionamento com Deus, isso não vai passar em brancas nuvens. Todo mundo vai perceber, assim como é também impossível esconder uma luz colocada em cima, no teto de uma casa, no alto de uma casa. Ou como é impossível esconder uma cidade construída em cima de uma montanha. É impossível vir ao Rio de Janeiro e não ver o Cristo Redentor de vários pontos da cidade. Uma propriedade que a fé cristã tem é ser capaz de ser divulgada. A fé cristã é uma fé que se comunica, que a gente comunica para outras pessoas. E nós, os crentes em Cristo, somos os agentes dessa comunicação. Nós somos os embaixadores dessa divulgação do nome de Jesus. Por isso Paulo disse, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. 1 Coríntios 9,16. Mas se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se eu me omitir na difusão do nome de Jesus para todas as criaturas. Por isso, meus amigos, o cristianismo é uma religião vocacional e eminentemente missionária. É uma religião que ninguém guarda para si, mas a gente fala de Cristo para as outras pessoas, no trabalho, na escola, na oficina, em casa, na vizinhança. Aonde você for, certamente Jesus estará indo junto. E é isso que Paulo está dizendo que os tessalonicenses fizeram. Paulo sublinha aqui a superioridade da vida sobre o discurso. A vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Ou seja, a vida fala tão alto que as palavras se tornam desnecessárias. Fé revolucionária, fé comunicável ou comunicativa, e em terceiro lugar e último, é uma fé libertadora. Libertadora.
Os tessalonicenses valorizavam a sua fé, porque antes de serem tomados por ela, possuídos por essa fé, eles serviam a ídolos. Serviam a ídolos. E o verso 9 diz claramente isso: vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Presta atenção nessa expressão, ao Deus vivo e verdadeiro. Interessante notar que Paulo e seus companheiros fundaram a igreja de Tessalônica durante a segunda viagem missionária deles. A segunda viagem missionária foi feita por Paulo e Silas. Atos 17, 1 a 10, conta como eles chegaram aqui em Tessalônica, a capital da província romana da Macedônia. E até hoje é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, uma cidade muito pujante no norte da Grécia. Mas eles ficaram nessa cidade pouco tempo, de um a 3 meses só. Agora você me diz, e de 1 a 3 meses é suficiente tempo para se criar uma igreja com esse tipo de fé, com esse tipo de cristão? Por que será? Por que tão pouco tempo ficaram em Tessalônica? A resposta é por causa das perseguições. Por causa das perseguições. E mesmo assim, deixaram ali uma igreja forte na fé. Porque, meus queridos, as perseguições fortalecem a nossa fé. Toda vez que um cristão é perseguido, ele é mais crente ainda do que antes de ser perseguido. O fortalecimento da fé não depende do tempo que a pessoa esteja na fé. Olha só, 1 a 3 meses só, e esses crentes estão fortes. Há pessoas que nasceram na igreja, vão morrer na igreja, mas olha, talvez vão morrer sem fé. Porque a fé não nasce só por causa da convivência com bancos de igreja. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem, décadas a fio, mas são apenas ouvintes e não se tornam praticantes da palavra. Continuam servindo aos velhos ídolos. E Paulo diz, verso 9, vós, Tessalonicenses, vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Quero pegar essa expressão Deus vivo e trazer para você uma história conectada a essa expressão. Uma história que eu retirei de uns livros que não estão na Bíblia, não estão na nossa Bíblia, mas elas estão na Bíblia, outras Bíblias que publicaram os livros apócrifos, ou chamados deuterocanônicos. A gente pode qualquer dia conversar sobre esses livros, aliás, está agendado conversar sobre eles. E esses livros, mesmo não tendo valor para os evangélicos, porque eles não têm o mesmo valor dos livros inspirados da Bíblia, mas de vez em quando uma leitura deles é interessante até para a gente valorizar os inspirados. E às vezes podem nos fornecer histórias maravilhosas como essa que eu vou contar agora, que é a história do Deus Bel, B-E-L, Bel. E essa história está registrada no chamado Apêndice de Daniel. Então não está na nossa Bíblia, porque é um livro apócrifo, um livro de autoria duvidosa e tal. Então, a história de Bel é o seguinte: os babilônios tinham um ídolo chamado Bel. Bel era sustentado diariamente com 40 carneiros. Olha que esse Deus era um glutão, hein? 40 carneiros por dia, é muito carneiro, muita farinha e muito vinho. E o rei da Babilônia, na época era o rei Ciro, ele era devoto de Bel. Era tão devoto que ele ia todos os dias cultuar o seu ídolo. E como Daniel tinha muito bom trânsito com a alta liderança do império,
o rei Ciro quis saber de Daniel por que ele, Daniel, não adorava Bel também. Daniel respondeu: porque não me curvo a ídolo feito pelas mãos do homem, mas somente ao Deus vivo, que criou o céu e a terra e que tem domínio sobre todo o homem. Quando Daniel falou que adorava só o Deus vivo, o Ciro ficou irritado, porque ele quis provar para Daniel que Bel era um Deus vivo também. Mas provar como? Eu provo, porque ele come diariamente 40 carneiros, muita farinha e muito vinho. Daniel começou a rir. Não devia, hein, Daniel? Daniel começou a rir. Não se iluda, majestade. Este Deus é de barro por dentro e de bronze por fora. Jamais comeu coisa alguma. Com esta palavra, Daniel insinuava que quem comia, na verdade, os sacrifícios colocados, dedicados a Bel, eram os sacerdotes, os 70 sacerdotes, e não o ídolo em si. Aí Ciro ficou irritado e mandou chamar os 70 sacerdotes e fez uma ameaça a eles, um desafio. Se vocês não me disserem quem é que está comendo as oferendas de Bel, vocês serão mortos. Mas se me provarem que é Bel quem as come, quem vai morrer é Daniel. Morrerá por ter falado mal do nosso Deus. O Daniel, diz a história, gostou do desafio. E Ciro então pôs as oferendas no seu devido lugar, os carneiros, farinha, vinho. E Daniel pediu então, muito espertamente, pediu que se espalhassem cinzas no chão do templo à vista do rei. Então espalharam-se muitas cinzas na presença do rei. Todas as portas foram lacradas com o selo do rei. Só que os sacerdotes conheciam uma entrada secreta e por ali se abasteciam da comida do ídolo. E à noite, como sempre faziam, eles vinham com as suas famílias e comiam até se fartar. E fizeram isso naquela noite. Na manhã seguinte, Ciro e Daniel vieram ao templo. Não vendo a comida ali, o rei logo ficou exaltado, começou a elogiar e a adorar o seu ídolo, mas Daniel pediu que ele examinasse o chão. Majestade, dá uma olhada no chão, veja, percebendo os rastos dos homens, das mulheres e das crianças, o rei se tomou de fúria, mandou chamar os sacerdotes que então confessaram, revelando a entrada secreta que eles utilizavam. Nem é preciso dizer que foram mortos. Ciro deixou Daniel fazer o que quisesse com o ídolo, e Daniel aproveitou, claro, e destruiu o ídolo, bem como ao templo. Eu li essa história há muitos anos, e eu acho que ela mostra a pobreza da idolatria, porque até os livros apócrifos, aqueles que não foram aceitos pela maioria dos judeus e da igreja cristã, até esses livros clamam contra a idolatria. Veja você. Meu amigo, a religião de Cristo faz diferença. Sabe por quê? Porque a pessoa de Cristo faz diferença, porque a pregação de Cristo faz diferença, porque a vida de Cristo faz diferença, a morte de Cristo, a sua ressurreição, a sua promessa de voltar, a sua proposta revolucionária de mudança, tudo isso é maravilhoso, é enriquecedor e altera rumo de indivíduos, de famílias, de sociedades. Para terminar, eu quero lembrar um missionário na área do Ártico, junto aos chamados na época de esquimós, hoje eles são chamados de inuits. E esse missionário ouviu de um caçador inuit
essa linda declaração. Antes de vocês, cristãos, né? Antes de vocês chegarem aqui, o caminho era escuro e tínhamos medo. Agora não temos medo, porque a escuridão se retirou. Tudo é iluminado quando andamos pelo caminho de Jesus. Tudo é iluminado quando andamos pelo caminho de Jesus. Minha oração nesta manhã, ou nesta noite, é que você também caminhe ao lado de Jesus, que você caminhe no caminho luminoso de Jesus, e você vai ser uma bênção, como os tessalonicenses foram. Oremos. Senhor, nós te damos graças pela fé que os tessalonicenses colocaram em Jesus. Por ela viveram e com ela morreram. Nós te louvamos por isso tudo e pedimos que nos dês uma fé parecida, uma fé que seja revolucionária, que seja comunicada às pessoas e uma fé que liberte os homens da ditadura dos ídolos. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Jesus é melhor do que tudo que tens. Pode ser o Rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e segui-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer
Desde 1942, a Escola Vitória está com suas portas abertas para formar vitoriosos. Esse é um dos lemas principais da instituição, que atua como braço educacional da nossa igreja, oferecendo ensino de qualidade e valores cristãos. A nossa escola nasceu de corações missionários, que impactaram positivamente a vida de muitas crianças. E nós desejamos continuar este ministério. Por isso, pedimos que nos ajudem, divulgando a Escola Vitória em suas redes sociais. As matrículas para o ano letivo de 2021 já estão abertas e nós contamos com este apoio. Você pode participar também, adotando uma criança e custeando uma parte de sua mensalidade este ano. Assim você estará ajudando as famílias que necessitam de um auxílio financeiro para manterem seus filhos estudando conosco. E sobre isto, eu quero enfatizar com os irmãos, nós precisamos avançar, ampliar as doações. Este ano, em função da pandemia, muitas famílias foram impactadas e estão em dificuldades. Por isso, seja um doador. Você pode doar a partir de qualquer valor e 100% desses recursos serão direcionados para as famílias necessitadas. Ore por isso, invista, participe deste projeto. É muito importante o desconto que é concedido para minha filha. Só conseguimos chegar até aqui devido ao desconto. Não possuo condições de arcar com o valor integral da mensalidade. Visando buscar uma educação de qualidade, gostaria de permanecer junto à Escola Vitória no próximo ano. Muito obrigado pela sua participação no culto desta noite. Nossa oração é que o Senhor dê a você uma semana cheia de bênçãos, protegido de todos os lados pela presença do Todo-Poderoso.
Muito obrigado. Volte a estar conosco na próxima quarta-feira, às 19h30. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje, durante a próxima semana e para todos sempre. Amém. Quão grande amor lá no Calvário, o sacrifício foi por mim, uma coroa de espinhos e os pregos cravados pagou com sangue minha redenção. Ele me ama, me ama, Cristo me ama, me ama, me ama, Cristo me Eu não merecia um tão grande amor. Eu, caído e sem forças, um perdido pecador. Mas Ele estendeu as mãos, as mesmas feridas na cruz. Obrigado, Jesus. Me pôs de pé e disse: Filho, eu te amo. Ele me ama, me ama.